passageiros. Embarque imediato no Metrópole Turismo e Conexões. Está começando agora Metrópole Turismo e Conexões, a sua revista de bordo diária. Metrópole Turismo e Conexões, com Lara Kertz. Portão de embarque 101.3. 10 horas, 1 minuto, Lara Kertz, bom dia. Eu gosto assim, Cláudio Sacramento, quando a gente começa no horário. Muito bom dia aí para você que acompanha a gente na Rádio Metrópole FM, 10 horas e 1 minuto. Estamos começando a nossa quarta-feira de história aqui no nosso Metrópole Turismo, mas antes de falar de história, eu vou contar uma história. Hoje, dia 25 de janeiro de 2023, minha irmã Tiara Costa Lima completa 15 anos de casada. Eu que acompanho essa relação desde a 8ª série do Colégio São Paulo, onde Tiara e Dianca começaram a namorar e já estão juntos aí há mais de 20 anos, sei lá quanto tempo tem. Mas hoje, oficialmente, 15 anos de casados, e 15 anos é uma marca importante. Eu também fiz 15 anos esse ano, oficialmente, né, de casada. E eu quero desejar a eles aqui muitos anos de vida nessa relação de amor e carinho que eles têm. Hoje também é aniversário de Tice. Ela completa 41 anos, assim como eu. Nós nos conhecemos com 5 anos de idade na Escola Tempo de Criança e seguimos juntas desde então. Ela que é madrinha do meu filho, que eu acompanho durante toda a vida e por qual eu tenho um amor incondicional. E foi sobre isso que eu falei hoje de manhã no meu Instagram, porque muita gente diz que é clichê dizer que é minha irmã, né? Minha amiga irmã. Mas ela é irmã, porque quando a gente tem irmão, é um amor semelhante a amor de pai, amor de mãe. É aquele amor que não pede nada em troca. E é o amor que eu sinto por ela, assim. É um amor que a gente não precisa se ver, a gente não precisa estar feliz uma com a outra o tempo inteiro, a gente não precisa estar em paz o tempo inteiro, e a gente briga, e a gente diverge em ideias, em atitudes, mas eu amo, independente do que ela faça, independente do que aconteça, independente de onde ela esteja, com quem ela esteja, o que ela esteja fazendo, eu amo. E o meu sentimento é incondicional, e por isso eu considero um amor de irmão. Muito poucas pessoas eu tenho esse amor, como o amor que eu tenho por ela. E eu poder declarar isso todos os dias, porque ela sabe, mas poder declarar isso hoje talvez seja muito mais importante para mim do que para ela. Porque a gente convive com as pessoas, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de dizer, né, o que a gente sente de verdade. E o que eu sinto por ela é incondicional. Vai além do que eu posso permitir que o meu coração, que a minha vontade queira. Eu amo, como eu amo as pessoas mais importantes da minha vida, como eu amo meu marido, como eu amo a minha mãe, como eu amo os meus filhos, eu amo ela. Muito, 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 muito. Hoje eu vou me despencar daqui para abraçá-la, para estar com ela e para poder dizer de perto tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um amigo que você possa amar como o amor que eu tenho por ela. E as pessoas sabem, e ela, às vezes ela fica meio chateada comigo. Você fala, você não tem ciúme das minhas amigas? Eu não tenho ciúmes, porque o que é meu ninguém tira. E o que é meu é meu. Então assim, não me importa se ela sente o mesmo por mim que eu sinto por ela. Isso, nada disso me interessa. O que interessa é o que eu tenho dentro do meu coração. E é isso que eu entrego a ela, é isso que eu dou a ela. Muitas vezes não da forma como ela gostaria de receber, mas é a forma como eu sei dar. E eu não posso dar o que eu não tenho dentro de mim. Então eu desejo de verdade que você que está aí do outro lado da linha, que você possa ter um amor como esse, uma amiga como essa. Que é um amor diferente do que a gente tem por pai e mãe, que é um amor diferente do que a gente tem por colegas de trabalho, por outros amigos, por filhos. É um amor de uma amizade muito verdadeira e uma amizade, um sentimento individual. É assim que eu sinto e é assim que eu quero continuar sentindo. Como eu disse para ela de manhã, eu te amo até Jesus voltar. E aí eu quero desejar a ela muitos anos de vida, paz, saúde, amor, e que Deus realize os desejos mais íntimos do coração dela e que a gente possa seguir comemorando aí. A gente já comemora isso há 35 anos e que a gente possa comemorar por toda a vida. Então, meu amor, Deus te proteja, te guarde, te abençoe e reserve tudo de melhor para você, que esse ano de 2023 a sua vida dê uma viravolta e que tudo que você vem pedindo, tudo que você vem desejando, aconteça. Que você aprenda a silenciar mais para poder ouvir as mensagens do que vem de lá de cima, do que você acredita. Que seja um ano de mais calma, de mais tranquilidade, um ano de mais escuta. É isso que eu quero para você. Mas hoje a gente vai conversar com o professor Murilo Mello, esse cara fantástico que está aqui sempre com a gente, desse coração grande também. E a gente vai falar sobre um negócio interessante, porque eu nunca dou pauta para Murilo, porque ele tem sempre temas tão bacanas, porque a gente nem discute pauta, ele informa a pauta. E hoje de manhã eu recebi assim, a pauta de hoje é a revolta dos malês. Eu falei, meu Jesus Cristo, sei nada sobre isso, perdi a aula.
perdi a aula de Revolta dos Malês. E aí ele mandou um release, que eu não tive tempo de ler, e parei agora para ler. No primeiro parágrafo, falei, vou desistir, é melhor prestar atenção na aula do que ler esse negócio aqui, não vou, sou hiperativa. Então, vamos aprender. E aí ele já começou o programa me contando uma coincidência, que para quem acredita é coincidência, para outras não, que ele vai dizer para a gente aí daqui a pouco, depois que Cláudio Sacramento passar para a gente os nossos canais de comunicação, para você interagir com a gente, porque eu sei que você gosta quando a gente está aqui falando de história e quando a gente está conhecendo um pouco sobre o que as escolas hoje não ensinam mais, que é a história da Bahia, que é a história do nosso país, que é a história do que nos importa essencialmente, que é a nossa história. Então, Cláudio Sacramento, passa os canais de comunicação aí, que hoje, eu sei que hoje vai bombar, porque sempre que tem professor de história aqui, o nosso assunto rende. Isso, Lara. Vamos lá, ouvinte. Então, participe. Ligue pra gente, participe ao vivo. Fale. O nosso telefone é o 35055000. Tem também o WhatsApp, que é o mesmo número, anote. 35055000. Estamos ao vivo também no youtube.com/portal Metro1. E baixe o nosso aplicativo para você ficar interagindo com a gente aí no seu celular. Muito bom, nosso aplicativo é gratuito aí no seu celular Android ou iOS. Eu sou a única pessoa da rádio que fala isso todos os dias, mas eu não desisto, porque eu uso o aplicativo. Então eu não entendo porque a galera da rádio não fala sobre o aplicativo que é deles, mas eu falo. Porque eu uso o aplicativo onde eu estiver. Então, baixe agora o aplicativo no seu celular, Android ou iOS, ele é gratuito. E lá você lê, ouve, escuta e ainda manda mensagens pra gente aqui. Mas não se esqueça também que a gente está no Instagram e nosso Instagram está cada dia melhor, grupo.metrópole, e no YouTube você também vai lá, marca lá, segue lá a gente, ativa o sininho. Todos os youtubers falam isso, né? Ativa lá o sininho para poder engajar mais, passar para mais pessoas, enfim. Então faça isso aí para você ficar cada vez mais perto da gente, porque a Metrópole corre com a tecnologia e a gente quer você cada vez mais perto da gente. Professor Murilo, bom dia, em primeiro lugar. E me conte aí que coincidência foi essa da Revolta dos Malês. Salve, salve, Lara. Bom dia. Sempre feliz em estar aqui com você nesse espaço tão significativo. Para você ter ideia, a gente faz o nosso trabalho, você faz o seu aí, não tem ideia do seu alcance, né? Eu nem quero ter, porque senão eu piro. Ontem eu fui levar meu filho para fazer exame de rotina. E aí ele foi numa médica fazer o exame. E aí a doutora, a gente começou a conversar sobre a Universidade de Medicina, sem ela saber que eu era historiador, né? Sim. E aí a gente começou a bater um papo sobre a UFBA e sobre a chegada da história da Faculdade de Medicina, com a vinda da família real. E eu comecei a falar de uma maneira um pouquinho mais profunda do tema, sobre o tema. Ela se assustou, né? Tipo assim, o que esse rapaz está falando assim tanto sobre isso? Aí ela falou, você sabe que eu descobri coisas sobre o Castelo Garcia Dávila que eu fiquei encantada, que foi uma construção nos moldes medievais, a única do Brasil. Aí eu peguei a fala, né? Falei, você escuta a Rádio Metrópole? Ela escuta e foi lá que eu aprendi. Ela aprendeu no nosso programa. Oh, que massa! Eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu chegar lá, eu vou falar para a Lara. Lara precisa ter esse retorno, saber o quanto é significativo na vida das pessoas, dos demais profissionais, o trabalho que você faz. Eu sempre te digo que isso vai ficar posterior. A gente vai embora e esse material vai servir de estudo para várias pessoas. E Lara, ela falou o seguinte, que quando é história, ela não perde um dos seus programas. Ela fica esperando... Como é o nome dela, você lembra? Ana Cerise, eu acho. Ela atende do Luiz Pasteur. Esqueci o sobrenome dela. Vou lembrar. Landeia. Ana Landeia. Pronto. Então, doutora Ana Landeia, obrigada aí pelo carinho, pela audiência e por acompanhar a gente. Hoje é dia de história e seu paciente está aqui com a gente para poder falar, porque é ele quem nos ensina. Ele é um dos grandes mestres que compõe a nossa pauta aqui e que voluntariamente vem dividir o conhecimento aqui com quem acompanha a gente. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência e pelas lições aí que você tem adquirido com a gente. Eu também estou aqui para aprender. Aí outro dia alguém me perguntou, então já que você está contando, eu vou contar também. Lara, por que você coloca tanto professor de história no seu programa? Aí eu respondo a verdade, que eu não gosto de mentir, porque eu era péssima aluna de história, porque eu não prestava atenção em zorra nenhuma e porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu estou passando. Então eu vou fazendo na expectativa de que eles escutem e vou fazendo para poder ganhar o conhecimento que eu perdi quando eu deveria ter aprendido, sacou? Aí,
Tá dando certo. Hoje você é uma das que mais contribuem para a memória e para a identidade da Bahia de Salvador. Seu trabalho Massa. realmente tem um significado que você não tem ideia dele. A gente vai plantando essa sementinha, não é isso, Murilo? Fazendo a nossa Isso. parte. Bom, hoje é 25 de janeiro, né? Dia de Nossa Senhora da Guia, dia significativo, e uma das grandes coincidências que eu vi na vida, Vanessa, né, Lara, me convidou para estar aqui hoje, sabem que eu estou de férias, né? E eu venho para cá sempre com o maior prazer, por mim viria toda semana, ela sabe disso, e escolhi a pauta, né? Falei, Lara, a Revolta dos Malês é significativa, o trajeto por onde eles andaram é de uma relevância muito importante. Muitas pessoas querem entender isso, se debruçam sobre esse tema. Cada vez mais é um tema significativo na história do Brasil, a questão da resistência, a questão da escravidão, a questão da identidade. É um tema tão relevante, Lara, tão relevante, que eu fiz uma entrevista para a revista Aventuras na História. É a maior revista do Brasil de história, a maior de todas, é da Editora Abril. E eles me convidaram para trazer essa pauta. E eu falei para o Brasil inteiro, essa pauta já tem 2 anos. E isso foi tão significativo que pessoas de fora de Salvador me contataram, né, entraram em contato comigo para eu ministrar palestras. O pessoal de Fortaleza, um pessoal de capoeira, muito bacana. Eles juntaram, angariaram fundos e a gente fez um mini curso sobre a história dos malês. Então, a história dos malês é super, hiper interessante, importante, cheia de curiosidades. É um temaço que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas, Tá joia, vamos lá. Antes de mais nada, o que é que o interlocutor, o que é que eu devo fazer com as pessoas que estão ouvindo, né? Os ouvintes, tenho que pegar eles e tentar colocar eles no tempo e no espaço. Eles não ficarem soltos, né? É isso que eu procuro sempre fazer. Bom, Revolta dos Malês. Em primeiro lugar, vamos falar do tempo, para vocês não se perderem no tempo. A Revolta dos Malês aconteceu em 1835, na data exatamente de hoje. Portanto, a Revolta dos Malês completa 188 anos de história. Hoje? Hoje, 25 de janeiro. Foi hoje. E a gente Então, esquece coincidências, você que não pegou. A gente agendou a entrevista com o professor Murilo hoje. O tema é Revolta dos Malês e ele só se deu conta que o dia era hoje, agora que ele ligou o vídeo. Então essa foi a grande coincidência, porque não foi programado falar dos malês nessa data. Mas coincidentemente foi hoje que aconteceu a Revolta dos Malês. Olha como são as coisas. Pois bem, aí quando a gente fala, Lara, 1835, as pessoas se perdem no tempo. Eu sei que as pessoas que não militam na história ficam perdidas. 1835, tem um tempo aí atrás, né? Em primeiro lugar, não tem tanto tempo, né? Minha avó é de 1924, né? O pai de minha avó, 1889, meu bisavô. Então, não é tão distante da gente, ok? Segundo, qual era o contexto do Brasil, de Salvador e da Bahia em 1835? Você precisa entender o contexto para saber por que aconteceu aquilo. 1835, o Brasil está vivendo um período imperial. A gente tinha se separado de Portugal em 1822 e a gente começou a construir uma nação. O Brasil não era uma nação. Para quem está ouvindo aí, quando Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, não foi fundada nenhuma nação. A gente era uma extensão de Portugal. A gente era uma colônia. A gente não tinha um sentimento de identidade, a gente não tinha camisa de Brasil, a gente não tinha seleção brasileira, nem futebol moderno tinha, a gente não tinha bandeira, a gente não tinha hino, a gente não tinha um sentimento de pátria, não existia pátria aqui. A pátria começa a ser gestada, principalmente a partir de 1822, e nem assim ela foi completamente gestada, porque várias províncias, são províncias, Lara, são os estados de hoje, várias províncias não queriam fazer parte do Brasil. O Pará não queria fazer parte do Brasil. Uma parte da Bahia, que hoje tem orgulho de ser brasileiro, que bate no peito, que se sente brasileiro, que acha que desde que a gente nasceu, a gente sempre foi Brasil. Vários baianos não queriam ser Brasil, não queriam fazer parte desse novo projeto, né? Aí, capitaneado por figuras
simbolicamente importantes, como Dom Pedro, alguns baianos, né? José Bonifácio, né, que é de Santos, de São Paulo, essas pessoas que vão tecer essa ideia de Brasil. Então, quando a gente começa a construir esse Brasil, começa a convencer as pessoas através de argumentos, através de símbolos, através de espada e de tiro, tem várias províncias que vão passar a ser Brasil na base da guerra, como teve a guerra do 2 de julho aqui, talvez a data mais importante da história da Bahia. Enfim, em 1822 a gente fica independente e entra no período imperial. Dom Pedro, Lara, não vai conseguir governar até a sua morte. Ele vai ter uma série de questões políticas, problemas, e vai abdicar do trono e vai embora. Dom Pedro pega as coisas dele, se manda para Portugal e vai morrer no mesmo quarto onde ele nasceu. Uma das coincidências aí da história. No quarto Dom Quixote. O tema do quarto era Dom Quixote, no Palácio Portugal. Quando Dom Pedro vai embora, a situação do Brasil, em 1831, é a data que ele vai embora, a gente já está chegando na data dos malês, o Brasil mergulha num período regencial, e a revolta dos malês vai acontecer nesse período, que é o período regencial. Esse período regencial, a gente não tinha ninguém no trono, o trono estava vazio. Dom Pedro foi embora, o filho dele não tinha uma idade compatível para assumir o trono, o filho dele, Dom Pedro II, só tinha 5 anos de idade, e aí essa fase da história do Brasil, que vai durar 9 anos também, vai ser marcada por várias rebeliões, por várias revoltas separatistas, várias províncias, e pessoas não vão querer fazer parte desse Brasil. A gente vai ter a Farroupilha no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a cabanagem no Pará, a gente vai ter a balaiada no Maranhão. Aqui na Bahia a gente vai ter a Sabinada, que é um temaço também, e vai ter, para mim, a mais significativa, que é a Revolta dos Malês. Então, a Revolta dos Malês ocorre dentro do período regencial, que é um período dentro do Brasil Império, que é um período que o Brasil arde em chamas. Quem está ouvindo a gente, quase que o Brasil deixa de existir no período regencial. Quase que várias províncias se separam e não teria o Brasil que vocês conhecem hoje. Então, em 1835, a gente vai ter a maior revolta escrava urbana da história do Brasil. Então, a Revolta dos Malês, ela é extremamente significativa, né? Eu vou fazer agora um apanhado, vou trazer os ouvintes e você para Salvador em 1835. Não sei se vocês têm ideia do que era Salvador em 1835. Salvador, desde 1549, quando ela é fundada, ela nasce sendo uma mega metrópole, né? O maior porto do Atlântico Sul. Em 1835, a gente tinha uma população de 65 mil pessoas. 65 mil pessoas é muita gente para aquela época. Muita gente. Hoje, nem todas as cidades do interior têm 65 mil pessoas. As cidades da Europa não são tão grandes quanto a gente imagina, né? Poucas cidades europeias têm 65 mil pessoas. Então, Salvador é uma cidade grande, com 65 mil pessoas. Dessas 65 mil pessoas, Lara, boa parte, uma significativa parte, cerca de 40%, eram de escravizados africanos, né? Tem escravizados africanos e escravizados que nasceram no Brasil. Ressalte aqui que eu falo a palavra escravizado, nunca falo escravo. O ser humano, ele está sendo escravizado, ele não é um escravo, ele está sendo naquele momento, né? Ele é um ser humano. Enfim, 40% dos escravizados eram africanos. Se a gente for pegar os libertos, né, porque você conseguia uma carta de alforria, você poderia trabalhar, ser escravo de ganho. Não sei se as pessoas sabem o que é escravo de ganho. Entender o que é escravo de ganho é importante para entender Malê, né, a Revolta dos Malês. Escravo de ganho, nem todo escravo trabalhava no canavial, cortando cana. A maioria trabalhava nas fazendas. Mas alguns escravos, alguns escravizados, trabalhavam numa cidade grande que era Salvador. E eles nunca cortaram cana, eles trabalhavam nas ruas, vendendo quitute, vendendo seus serviços, suas habilidades, carpintaria, fazendo ourives, vários serviços eles prestavam em Salvador, e vários desses escravizados nem moravam nas casas dos seus senhores. Então a escravidão ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Nem todos os escravizados trabalhavam cortando cana, nem todos os escravizados moravam numa fazenda,
nem numa senzala. Vários moravam em Salvador, os que viviam aqui, vários trabalhavam nas ruas de Salvador, né? E vários conseguiam juntar um pouco de dinheiro a partir do seu trabalho, né? Um pouquinho. Em média de 9 anos de trabalho, eles conseguiam pagar, comprar sua alforria. Então, a Revolta dos Malês é formada principalmente por esse tipo social. Alguns são escravizados de ganho, né? Alguns são escravizados, ex-escravizados, né? Libertos. E, em sua esmagadora maioria, todos, assim dizendo, todos que participam da Revolta dos Malês nasceram na África, porque tem toda uma complexidade no universo da escravidão. Nem todos os escravizados nasceram na África, alguns nasceram no Brasil, e eles tinham uma relação diferente entre eles, né? Os escravizados que nasceram na África se sentiam mais irmãos, né? Eles olhavam de maneira diferente para os escravizados que nasceram no Brasil. Inclusive, na Revolta dos Malês fica claro que eles dariam um tratamento diferenciado para os escravizados que nasceram no Brasil, que na época eram chamados de crioulos e mulatos, né? São terminologias que a gente já não usa tanto, né? Então, essa revolta, Lara, ela nasce ela está sendo gestada para acontecer no 25 de janeiro, né? Eles começam a se reunir em escolas islâmicas, né? A gente tinha as famosas madraças aqui, que funcionavam de uma maneira clandestina. Como muitos eram libertos, muitos eram ex-escravos, alforriados, eles se encontravam constantemente, trocavam ideias, trocavam conhecimento, e eles se organizaram para que isso certamente acontecesse em 25 de janeiro ou um pouco posterior, que é o final do Ramadã. Será que os ouvintes sabem o que é o Ramadã? Ramadã é o mês do calendário islâmico. Lembrando que o calendário islâmico não é o calendário gregoriano cristão que a gente está acostumado. A gente acha que o mundo inteiro está no ano de 2023, né? Não. Os islâmicos não estão no ano de 2023 porque eles não consideram o nascimento de Cristo como um marco fundamental, né? Como um marco fundante do seu calendário. Os islâmicos consideram a fuga de Maomé para a cidade de Medina, né? Que é a famosa Hégira, como um ano zero. Ou seja, os islamizados, os muçulmanos, eles estão no ano muito anterior ao nosso. Né? Eles devem estar no ano de... Os ouvintes aí vão saber melhor do que eu, mas eles devem estar no ano de 1300 e tanto, né? Deve estar. E eles têm um calendário diferente, eles não têm janeiro, fevereiro, né? Não seguem também essa linha que a gente segue. Eles têm o mês do Ramadã, que é o mês do jejum, de jejuar. E no final desse mês, eles construíram para que o movimento eclodisse no final dessa temporada. Mas houve uma delação, né? As pessoas entregaram o que estava acontecendo, que havia uma série de escravizados, ex-escravizados, quase todos islamizados. Isso é fantástico, Lara. Como é que pode, em Salvador, que é uma cidade que tem, em sua maioria, os adeptos do cristianismo, né? A gente tem uma força cristã ao longo da colonização, enfim. Em plena Salvador, onde a religião predominante sempre foi a cristã, naquela época a católica, né? O protestantismo ainda estava chegando no Brasil, vai chegar no final do século XIX, a gente não tinha uma religião protestante, tínhamos as religiões de matriz africana, mas pensar que em Salvador, no século XIX, existia um número significativo de islamizados é muito louco. As pessoas não conseguem entender. Hoje a gente não tem um número significativo de islamizados em pleno século XXI em Salvador. E no século XIX a gente tinha. Vejam aí como Salvador era uma cidade grande, cosmopolita, que dialogava com o mundo. Salvador recebia gente de tudo quanto é lugar. Ô, Lara. Muito bom. E só para quem chegou agora, ficar ligado que nós estamos conversando hoje com o professor Murilo Melo, e ele está dando uma aula para a gente sobre a Revolta dos Malês. E para endossar essa fala e essa aula de hoje, tem uma mensagem aqui, tem muitas, mas eu vou ler a de Rosalvo, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Ele diz assim: a gente estuda tanto a Revolução Francesa e pouco estudamos a nossa história da Bahia. Isso é lastimável. Então é por isso
que nós estamos aqui compartilhando com você esse momento histórico da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que é a Revolta dos Malês, pelo conhecimento aí do professor Murilo. Então, você que está chegando agora, acompanhe, participe, encaminhe aí a pauta para outros amigos que queiram aprender sobre isso e dê o seu joinha aí para a gente. Continua, professor. Perfeita aí a colocação de Rosalvo. Obrigado pela participação. Pois é, Lara, a gente estuda mais a Revolução Francesa, pouco estuda a história da Bahia, e cada vez se a gente deixar menos, Lara, porque o ensino no Brasil ele está cada vez mais se nacionalizando por causa do Enem. Então, as escolas seguem os conteúdos do Enem e a gente está cada vez mais com os braços atados, né? Durante muito tempo, a gente brigou com as editoras vinham de São Paulo se reunir com a gente, né? Eu durante muito tempo, fui chefe de departamento em algumas instituições de ensino daqui, e eu sempre lutei para que os livros didáticos que viessem para a Bahia, produzidos em São Paulo, tivessem a Revolta dos Malês, tivessem a Conjuração dos Alfaiates, tivessem grandes temas. O 2 de julho, Lara, muito pouco explorado nos livros didáticos do Brasil, isso é um absurdo, né? Então, cada vez mais isso está se, vou usar o termo aqui, pasteurizando, nacionalizando, e a gente está perdendo a regionalidade, a nossa história local. Os alunos cada vez mais aprendem menos sobre a história da Bahia. Então, vamos lá. E é importante dizer que estudar a história da Bahia é estudar a história do Brasil, né, Murilo? Porque tudo começou aqui, os grandes feitos históricos nacionais partiram de Salvador, então é uma relação direta. Quem estuda a história do Brasil tem que estudar a história da Bahia. Então, é uma coisa diretamente ligada à outra. Perfeita, Lara. Já que o Brasil nasce aqui. O Brasil não nasce aqui porque Cabral vai em Porto Seguro, não. O Brasil, porque Cabral vem em Porto Seguro, passa poucos dias e vai embora, não deixa marcas. O Brasil nasce aqui porque Portugal vai escolher Salvador para ser a capital do Brasil, né? E, a partir disso, todo o status quo, toda a inteligência política, econômica, o centro vai ser Salvador. Então, para entender o Brasil colonial, a formação dessa brasilidade, você tem que mergulhar em Salvador, senão você não vai entender o Brasil. Se você quiser mergulhar na história da formação do Brasil colonial, é em Salvador que você vai ter que beber essa água, meu amigo. Não tem como você separar a história do Brasil e não falar de Salvador, que boa parte dos intelectuais que pensaram o Brasil, que gestaram o Brasil, né, as pessoas que construíram a identidade brasileira, as pessoas simples, né, as pessoas populares que criaram samba, carnaval, todos esses símbolos de brasilidade têm a sua fonte aqui no Recôncavo, na Bahia, em Salvador, sobretudo. Então, vamos lá. A Revolta dos Malês, ela mostra o quão Salvador era grande e quão Salvador era cosmopolita. A gente está falando de revolta de escravizados da África que professavam uma religião, a religião muçulmana, que é a origem árabe. Professor, que loucura é essa, professor? Como é que pode, na África, eles professaram a religião de Alá, da Arábia? O que tem a ver uma coisa com a outra, professor? Sempre os alunos me perguntam isso, né? Mas, professor, as religiões africanas, todas elas não são do candomblé, ou não são animistas, não cultuam as forças da natureza? Eu falo, não. Desde a morte de Maomé, os árabes vão dar início ao jihad. O que é o jihad? O jihad é você espalhar a palavra de Alá, o islamismo, mundo afora. Leve a palavra de Alá para os infiéis. E vai ter uma grande invasão muçulmana, islâmica, no norte da África. Então, a África, desde do século VIII, começa a se islamizar. Como muitos africanos virão para a Bahia, no século XVII, século XVIII e XIX, principalmente, eles já conheciam o islamismo, já professavam essa religião há muito tempo. Então, são essas pessoas islamizadas que vão fazer o jihad na Bahia. O que é o jihad? Eles vão ter o desejo, o anseio de espalhar a palavra de Alá por toda Salvador, por toda a Bahia, e transformar a Bahia em uma província muçulmana. É uma cruzada muçulmana contra os cristãos da época, né?
porque eles vêm para Salvador a contragosto, vêm como escravizados, acorrentados, né, nesse comércio infame, mergulham numa cidade onde a religião oficial era o cristianismo, né, sofriam de várias formas, né, por questões étnicas, por questões identitárias, por questões religiosas. Eles não tinham oportunidade de professar sua religião, e eles tinham o desejo de transformar isso aqui em um grande local, um grande império, podemos dizer assim, muçulmano. Só que esse sonho vai ser enfraquecido por causa de uma delação, né? Alguém vai entregar o que estava acontecendo e soldados vão até a ladeira da praça. Acho que, não sei se todos os ouvintes conhecem a ladeira da praça. A ladeira da praça é histórica, importantíssima, uma das mais importantes de Salvador. Se você está chegando na prefeitura, ali no Palácio Rio Branco, antes de chegar ali, à sua direita, tem a ladeira da praça. E eles muitos desses malês estavam amotinados em uma das casas da ladeira da praça, em um sobrado de 2 andares. E os policiais, ao bater nessa casa, ao fazer essa averiguação, eles vão ser surpreendidos e eles vão ser acuados, né? Os malês vão dar início ao movimento antes do momento que eles queriam, e 1h da manhã eles começam a tomar as ruas de Salvador. Imagine quem está ouvindo isso aqui agora, que cena fantástica, né? Que série da Netflix a gente poderia fazer? Só contando esse episódio da nossa história, né? Eles saindo pelas ruas de Salvador, pela ladeira da praça. Quando a gente sobe a ladeira da praça, vamos fazer uma viagem aqui geográfica em Salvador. Vamos pensar aqui a geografia de Salvador. Você subindo a ladeira da praça, dobrando à direita, você vai sair na Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é a Câmara dos Vereadores, que fica em frente ao elevador Lacerda, quando a gente sobe. Vocês conseguiram se localizar? Espero que os ouvintes tenham se localizado aí. Eles imediatamente entram na Casa de Câmara e Cadeia. Embaixo, no subsolo, funcionava uma cadeia. Até hoje tem os portões, né? De lá da cadeia. E eles quiseram... Por que eles foram para lá imediatamente? Porque eles quiseram soltar o líder deles, que em islâmico, em árabe, o nome dele era Bilal. Mas quando você vem para o Brasil, quando você vem como escravizado, você perde sua identidade, você tem que deixar o seu nome na África, eles querem que você deixe a sua pessoa na África. E ele, de Bilal, ele passou a ser chamado Pacífico, que é um nome cristão, ocidental. E eles quiseram soltar Pacífico Licutã, que era um idoso, né, malê, islamizado. Lá, a gente está falando muito de revolta dos malês, mas eu quero fazer um parêntese. Eu não sei se todos os ouvintes sabem o que significa a palavra malê. Malê vem de Imalê ou de Imale, que em Yorubá significa islâmico, aquele que é islâmico, ok? Por isso que o nome é revolta dos islamizados, revolta dos muçulmanos. Ô, Nantulara, se deixar, eu vou aqui até amanhã. Professor, a gente pode ir até sem problema. Eu vou dar uma pausa rápida para o intervalo comercial. Eu espero que você esteja aí gostando da aula, tanto quanto eu, mas eu quero pedir que você continue aqui mandando mensagens para a gente pelo YouTube, pelo Metro 1, pelo WhatsApp, por onde você quiser. Se quiser, ligue. Nós estamos aqui com o professor Murilo Melo, que está gentilmente nos ensinando um pouco mais sobre a revolta dos malês. Fica aí, porque o intervalo é muito rapidinho. Aproveita para deixar sua pergunta lá no YouTube, para fazer o seu comentário e para chamar a galera para assistir a gente aqui na 101.3. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com o professor Murilo. Até já. O Metrópole Turismo e Conexões volta já. Não perca seu lugar nesse voo. A rádio da cidade, Metrópole FM. Ah, tá rolando o verão. Desperte em você o sabor de juntar os amigos, abrir uma gelada, petiscar e papear até umas horas. No Hiperideal você encontra tudo para o seu verão ficar completo. Entre sua casa e a praia, tem sempre o Hiperideal no caminho. Curta a melhor estação do ano de boa. São 22 lojas, site e aplicativo. #Hiperideal pra vida. Novo Mané Dendê, a maior obra da história do subúrbio. Primeira etapa concluída. Novas vias, saneamento, novas... Pera aí, tio, deixa pra gente.
praça, lazer e diversão para todo mundo. Tem quadra pro baba. E tem a... Mais de 200 moradias. E tem mais. Afinal, o novo Mané Dendê é a maior obra da história do subúrbio. Prefeitura de Salvador. Com 5 filiais espalhadas pelo Brasil, a Lar Clean é uma empresa que preza pela qualidade dos serviços prestados. Venha fazer parte da nossa carteira de clientes e tenha todo o suporte necessário para ficar livre das pragas urbanas. Acesse o nosso site larclean.com ou entre em contato pelo número 3038-5700. Voe com os aviões mais modernos e sustentáveis e conecte-se a mais de 35 destinos europeus com a Aérea Europa. 2 frequências semanais com voos diretos de Salvador a Madrid, a partir de 21 de dezembro. Acesse nosso site aereaeuropa.com ou consulte seu agente de viagens. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Aérea Europa, você decide. Todo o conforto e comodidade que você e sua família merecem estão reunidas em um lançamento incrível. Brisas Marinhas Residence. 2 e 3 quartos com suíte em armação, com lazer completo, salão de festas, área gourmet, coworking, academia e próximo ao novo centro de convenções. Brisas Marinhas Residence. Obras aceleradas. Mais informações 999997174 ou acesse brisasmarinhas.com.br. Tá sabendo da novidade? O Senac está com matrículas abertas para os cursos com início em 2023. Escolha entre várias opções em áreas como gastronomia, beleza, TI, comércio, moda, turismo, saúde e muito mais. É a sua grande chance de começar o ano com o pé direito, com a qualidade padrão Senac que você já conhece. Acesse o site cursos.ba.senac.br e conheça todas as vantagens em ser aluno Senac. Agora eu tenho um recado muito, mas muito importante para você que está com a parcela do carro atrasada. 2023 está começando agora e nada melhor do que você começar um ano novo com um carro quitado. Isso mesmo, quitado. A Parcela Amiga reduz as parcelas do financiamento do seu carro, negocia sua dívida e te ajuda a quitar o carro com o banco. Já são milhares de clientes satisfeitos. Comece 2023 com o pé direito. Acesse o site parcelamiga.com.br e quite o seu carro. Quando o assunto é robustez, tecnologia, design e economia, o Festival de Picapes Fiat mostra a sua força. As picapes da marca líder em vendas com vantagens exclusivas e descontos especiais para produtor rural e CNPJ. Estrada Endurance Cabine Plus de R$ 99.990 por R$ 88.990. Não perca o Festival de Picapes Fiat de 24 a 31 de janeiro. Uma oportunidade como essa não acontece sempre. Vá agora mesmo até uma concessionária Fiat e garanta a sua. No trânsito, escolha a vida. Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes. Embarque autorizado. Agora são 10h40, Lara. Voltamos hoje, professor Murilo Melo, aqui na nossa Rádio Metrópole, conversando com a gente sobre história. E o tema de hoje é a Revolta dos Malês. Se você perdeu aí o primeiro bloco, eu te convido a voltar depois no youtube.com/portal Metro 1, porque a aula é super interessante e esclarecedora. Tem mais ouvintes aqui, viu, Murilo, dizendo que, assim como eu, perderam essa aula. E agradecendo a oportunidade de reviver essa história e aprender sobre isso. Então, a gente vai continuar aí com o professor Murilo Melo, enquanto vocês vão aqui mandando suas mensagens, suas perguntas, e daqui a pouco a gente vai ler as mensagens de todo mundo. Vamos lá, professor, pode continuar. Então, vamos lá. Estudar a Revolta dos Malês, além de mergulhar no contexto, né, do Brasil escravo, né, da opressão, da resistência,
da conjuntura política do Brasil, né, que a gente falou um pouco sobre o que era aquele momento, é a gente fazer um passeio, Lara, nas ruas de Salvador. Estudar os malês, se debruçar sobre os malês, bater esse papo sobre os malês, é entender as ruas de Salvador. E isso, Lara, o turismo entra de uma maneira bem bacana. Podia ter uma rota dessa, um roteiro desse. Então vamos fazer o roteiro que os malês fizeram. Eles foram pegos, surpreendidos, onde eles estavam amotinados, uma boa parte, né? Na ladeira da praça, no sobrado de 2 andares. De lá, eles subiram a ladeira da praça, viraram à direita, a aula sobre a geografia das ruas de Salvador, do centro, que boa parte dos meus alunos desconhece completamente, né? Eles foram para a casa de câmara e cadeia, tentaram soltar, libertar Pacífico Licutã, que era um dos líderes dele, né? Um homem super respeitado, que estava preso porque o médico, que era o seu senhor, estava com dívidas. Então, é mais um universo que as pessoas não sabem. Vários escravizados eram presos porque seus patrões, seus senhores contraíam dívidas. Pacífico Licutã não foi preso por cometer nenhum ato violento, né? Ele foi preso por dívidas do seu médico. Enfim, e ele não morava, não vivia na casa do seu senhor. Pacífico Licutã morava ali no Pelourinho, perto do Terreiro de Jesus, no Cruzeiro de São Francisco, né? Vários personagens importantes da história do Brasil, da Bahia, de Salvador, moravam no Cruzeiro de São Francisco, mas isso é um outro capítulo. Eles não conseguem soltar Pacífico Licutã, tentam, vão receber um fogo inimigo dos soldados que vão combater eles através do próprio edifício da Câmara e através ali do Palácio Rio Branco, tinham soldados lá também. E eles vão perder a sua unidade. Vários insurgentes vão para o Terreiro de Jesus, continuam direita, né? Peguem aí a Salvador Antiga, saindo ali da prefeitura, à direita você passa pela Misericórdia, né? A gente pode fazer um roteiro de turismo relacionado a isso, né? Do Terreiro eles voltam, desce o que hoje a gente chama de Rua Chile, né? Eles vão começar a ter alguns combates. Eles vão ter um combate no Mosteiro de São Bento, quando a gente desce a Rua Chile inteira, ali no Sulacap, à nossa esquerda tem o Mosteiro de São Bento, que era a única construção, a primeira construção, fora dos muros de Salvador, o Mosteiro de São Bento. Ele ficava afastado na época da cidade, né? Nessa época da revolta, não, ele já era centro, ali já era centro da cidade. Eles vão para o Mosteiro de São Bento, eles sobem o Mosteiro de São Bento, né? Veja que a gente não tinha ainda a Avenida 7. A Avenida 7 vai ser inaugurada no governo de JJ Seabra mais tarde, no começo do século XX. Eles sobem ali a ladeira de São Bento, passam pelas Mercês, que vão ter... O Colégio Mercês é antiquíssimo, inclusive foi fechado agora, uma pena, né? Uma memória da nossa história. Eles passam pela Mercês, eles vão na Joana Angélica, o nome da avenida ainda não era Joana Angélica, ali em frente ao Central, ali nas mediações também, eles vão ter um embate. De lá eles voltam, né? Olha o passeio pela cidade de Salvador, e agora meus alunos começam a imaginar quando eu falo isso. Professor, eu estou imaginando cada rua que o senhor está falando, eu estou aqui maravilhado. Eu falei, imagine mesmo, para quem conhece Salvador. De lá da Joana Angélica, que eles voltam e se aglutinam no Campo Grande, né? Eles vão ter mais um embate em São Pedro, eles vão passar pelo Forte São Pedro. Lá no Campo Grande, eles tentam angariar mais insurgentes na Vitória, no corredor da Vitória, né? Ver se conseguem mais insurgentes para juntar o movimento deles. E aí eles voltam para o centro, né? Eles fazem o caminho lá do Campo Grande, eles voltam tudo, né? Vão passar ali pelos Aflitos, voltam ali pelo São Bento, vão lá para a prefeitura de novo, e eles tentam ganhar a Cidade Baixa. Eles descem a Cidade Alta. Todo esse movimento que a gente está falando, todo esse movimento que vai durar 6 horas, aproximadamente, ele acontece na Cidade Alta. Quando eles descem para a Cidade Baixa, em Água de Meninos tinha um quartel. As pessoas que estão ouvindo a gente, eu não sei se conhece Água de Meninos, né? Água de Meninos, meu povo, é a Feira de São Joaquim. A Feira de São Joaquim não era exatamente naquele lugar, né? A Feira de São Joaquim vai pegar fogo, vai mudar de lugar, e hoje ela é estabelecida em Água de Meninos. Ali tinha um quartel de cavalaria, e lá
esse quartel vão entrar em confronto com os insurgentes, com os malês, né? E o resultado vai ser trágico, né? Cerca de 60 a 70 malês vão falecer, vão morrer ali, né? Muitos vão tomar tiros, né? Outros vão se jogar na água e vão morrer afogados, né? 10 pessoas, né? 10 soldados vão morrer também e vai se instalar uma devassa. Né? O que é uma devassa? Né? O governo brasileiro vai começar a investigar quem estava por trás desse movimento. E aí, aproximadamente, tem autores, tem historiadores que afirmam que houveram 600 pessoas participando, tem outros que falam que houveram 1.500 pessoas participando, e todos vão ser ouvidos, né? Pelo simples fato de você ser islâmico, você já era quase que um culpado. E aí o Estado vai chamar as pessoas para depor. Muitos vão ser açoitados, que é um crime violentíssimo, infame. Pacífico Licutã, que era o líder, né, um dos líderes, né, o ancião, o líder, vai levar cerca de 1.200 chibatadas em praça pública. Outros vão ser exilados, né, vão retornar para a África, né, vão ser abandonados. Outros vão ser presos, né? Alguns vão ser executados, onde hoje a gente chama de Campo da Pólvora. Paro? Tenho que parar aqui? Não. Pode seguir. Pode seguir. Vou lhe dar mais 5 minutos. Beleza, vou concluir. Então, o que é que acontece? Muitos vão ser assassinados no Campo da Pólvora. Os ouvintes que estão ouvindo, que estão escutando a gente aqui, muitos eu sei que conhecem o Campo da Pólvora, quando a gente vai para Fonte Nova, né? Enfim, tem o Palácio lá, Rui Barbosa, né? Onde funciona todo o nosso direito ali de Salvador, né? Cerca ali o Campo da Pólvora, ali era chamado de Campo dos Mártires. Por que dos Mártires? Porque várias penas de morte foram executadas ali, né? A forca era executada na Piedade e a pena de morte, quando era fuzilamento, era ali. Por isso que era chamado de Campo dos Mártires. E alguns eram enterrados como indigentes ali mesmo, né? Como se fosse um objeto, né? Sem nenhuma cerimônia, né? E o Campo da Pólvora, que tem esse nome hoje, pertinho da Fonte Nova, foi ali que foi disputada a primeira partida de futebol da história da Bahia. É um outro tema aí bom para a gente falar. Zusa Ferreira vai trazer a bola da Inglaterra e ali no Campo da Pólvora vai ser disputado o primeiro baba, né, em bom baianês. Então, a revolta dos malês, Lara, ela é um temaço. Dá para ter um roteiro, alguma empresa de turismo pode abordar isso. Tem tanta gente que se interessa por isso. Esse tema que fala sobre identidade, sobre etnia, sobre africanidade. Você vê a Irmandade da Boa Morte, tinha voo charter que saía dos Estados Unidos, Lara, para participar da Irmandade da Boa Morte. Eu garanto que muita gente ia querer fazer esse trajeto, conhecer a casa, eles foram pegos. Ô, Lara, pronto, 2 altos. Quem me ouve sempre já me ouviu falar muito sobre isso. Quando eu trabalhei na Bahia Tours, eu trabalhei lá por 7 anos, eu trabalhava na promoção do mercado internacional. E eu atuava em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. E a gente fazia muito evento nos Estados Unidos e o nosso público maior de atração. A gente fez, a Bahia na época, na sua época áurea, fazia uns estudos de motivação de turistas para o destino. Eu não sei se eles ainda fazem isso, não acredito que faça. Mas na época, os norte-americanos, o maior público norte-americano que viajava para a Bahia eram negros, eram afrodescendentes. E eles vinham à Bahia para visitar a Boa Morte. Era impressionante, Murilo. Eu viajava na época com o Billy Arquimimo, que é um cara super bacana aqui da nossa cidade, que trabalha muito esse público afrodescendente, e ele ia comigo para os Estados Unidos, e ele é um homem negro, tocou no Olodum, um cara muito legal, e a gente ia para lá, para os Estados Unidos, e quando a gente entrava nas feiras, a gente via o interesse do povo negro norte-americano em vir à cachoeira. Eles não falavam nem de Salvador, eles queriam vir à cachoeira para viver a Irmandade da Boa Morte. E eu ficava assim, meu Deus, como é que esse povo conhece tão profundamente a Irmandade da Boa Morte e nós baianos nem sabemos do que se trata. E era uma coisa que me deixava, tipo assim, meu pai, como é que pode isso? E a quantidade de gente era grande, que saía de lá
direto para a Irmandade da Boa Morte. É lindo e emocionante, né, ouvir isso, né? Quantas pessoas fora da Bahia, fora do Brasil, valorizam a nossa cultura. Na África acontece isso também. A África, nos últimos... uma parte da África, a África Ocidental, né? Uma África gigante, complexa. Uma parte da África, nos últimos anos, passou por uma islamização, né? Por uma cristianização, enfim. Adotaram religiões mais modernas, né? O cristianismo, o islamismo, se a gente for pegar a história, tem uma concepção de religiosidade mais moderna, é uma outra concepção, e boa parte de alguns povos e regiões africanas perdeu um pouco da sua raiz, principalmente religiosa. E, Lara, quando eles querem conhecer a sua raiz, eles vêm para Salvador, porque aqui ainda se professa o candomblé, aqui ainda se usa terminologias que na África vêm se perdendo. Que coisa interessantíssima isso, interessantíssima. A gente recebe muitos africanos que vêm conhecer os nossos terreiros, que é uma riqueza gigantesca que a gente tem, uma riqueza identitária, né? Enfim, a gente está com um temaço na mão. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado em trazer esse tema aqui hoje, né? Principalmente no dia 25 de janeiro. Parece que a gente combinou isso daí, um ano passou combinando para que hoje fosse a revolta dos malês, fosse ecoada em bom som, aqui em alto bom som. Bom, muito bom. Professor, deixa eu só preciso ler os ouvintes, porque tem muito poucas perguntas, mas muitos comentários. Diego Álvares diz aqui: salve, mestre Murilo, melhor professor que eu tive na vida, máximo respeito. Jurema diz: Lara, você me emocionou, que Deus abençoe. Para Célia dá bom dia. Renildo diz: ótimo dia com Lara, nosso professor e o Metrópole Turismo. Sônia diz que sempre nesse programa personagens maravilhosos. Simone dá bom dia para você e para mim. Sônia também dá um bom dia. Tenho certeza que vai ser uma aula show. Túlio diz: professor, existe alguma relação com o nome Pai Inácio de um dos líderes com o Morro do Pai Inácio na Chapada Diamantina? Túlio é um querido. Túlio tem uma grande página aí no Instagram, Lara, depois dá uma olhada, o Chapada Diamantina National Park. Ele botou o nome americano e bomba. Tem um café, Lara, quando você for em Lençóis, vá no café dele, Bistrô Café do Mato. Ele é um querido. Virei. Inácio, Morro do Pai Inácio, faz uma alusão a essa literatura que a gente construiu, essa narrativa do escravizado Inácio, que namorou, né, uma filha de um senhor e foi perseguido, e aí subiu o morro e aí fugiu abrindo guarda-chuva. Essa história encanta todo mundo que vai lá, não só os baianos, pessoas do Brasil inteiro e do mundo que visita a Chapada, e virou até filme. Tem filme sobre a história do Morro do Pai Inácio, que é super interessante, legal, super bacana. Bem, dando continuidade aqui aos ouvintes, Eudita diz: liguei para ouvir a revolta dos malês, porque também faltei essa aula. Abraços de Portugal. Obrigada aí pela audiência de tão longe. Clérison Murilo Melo é um mestre, cada entrevista é uma aula. Rosalvo, eu já li. Aí depois Ramon dá bom dia. Ramon chegou atrasado hoje. Sônia diz que conhece bem a ladeira da praça, a ladeira do Corpo de Bombeiros. Cristina diz: Lara, bom dia, parabéns pela aula. Para muitos desconhecem a importância. Conheço e morava em Salvador, na palma da mão, no ir e vir da minha cidade. Lu Crochê dando bom dia para a gente. Que aula, diz ela. Vinícius diz: que show, Murilo, o melhor professor que eu tive na vida, sempre uma honra ouvi-lo, Murilo Moraes. Professor, pode dizer sobre qual foi o legado que esse movimento dos malês deixaram para a nossa história? Excelente, agradecer aí a participação, bacana aí a interação do público, obrigado. Minha tia Célia, que está aí comentando, professora de Sociologia, grande referência para mim, obrigado, minha tia. Lara, a revolta dos malês, que durou 6 horas, né? Salvador vai entrar em choque com isso, né? As ruas vão ser tomadas, né, pelos insurgentes, né? Ela dura muito pouco, mas ela se eterniza, ela está viva até hoje. Veja a importância e o significado da revolta dos malês.
Já naquele tempo, ela teve uma força tremenda, né? A repressão aumentou, os escravizados, né? Os negros passaram a sofrer bem mais, né? Vão ser mudadas algumas regras para com os escravizados, né? A repressão vai aumentar, o Rio de Janeiro vai ficar empolvoroso, né? Com os malês, vai assustar, estremecer o Brasil isso daí, né? Enfim, naquele momento, ela vai causar um impacto gigante no Brasil, né? Ao mesmo tempo, vai afirmar a resistência, vai reafirmar, né? Então, até hoje ela é estudada, até hoje ela é dita, até hoje ela é versada. A gente tem um baiano, que é o papa desse tema, que é João José Reis, que escreveu um clássico. Ele não escreveu um livro, ele escreveu um clássico da historiografia baiana, brasileira e mundial. João José Reis escreveu o livro mais significativo do tema, que é Rebeliões Escravas no Brasil, onde ele vai tratar de uma maneira pormenorizada, muito bem feita esse tema. Ele vai pegar tudo que a gente tem, boa parte do que a gente tem no arquivo público. A gente tem muita coisa, Lara, documentada da Revolta dos Malês. Quando o Estado for começar a instalar a devassa, entrevistar cada uma das pessoas que estavam envolvidas ou não, a gente tem tudo hoje documentado, tem tudo na mão, o que eles falaram. A gente tem os amuletos que eles usaram, porque quando a revolta ela é estourada, eles estavam usando roupas islamizadas, que a gente chama de abadá, né? Eles estavam usando abadá islâmico, árabe, né? Eles estavam usando passagens do Alcorão em bolsinhas de couro, né? Eles entoavam cânticos, né? de libertação, né? Viva os Nagôs, né? Morra Branco, né? Viva os Nagôs, Morra Branco. Eles levavam amuletos de sorte, e a gente conseguiu pegar tudo isso, e eles estão guardados. A gente pode ter, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a isso, né? Se a gente for pegar, vai estragar os documentos, né? Claro. Hoje é digitalizado, você tem acesso ao documento digitalizado. Se você for lá, meter a mão no arquivo, você vai destruir aquilo ali. Então, isso de uma riqueza fantástica, né? A gente muito bom. Deixa assim, diga. Nossa, Rui Barbosa diz aqui, não perca o programa com o mestre Murilão. Parabéns pela escolha da Pemba. Ele é o nosso novo Cid Teixeira. Literatura clandestina, diz aqui, olá, Lara. Pergunta ao Murilo o que ele acha de muitas escolas aqui em Salvador questionarem professores por essas informações em sala de aula. Já trabalhei em várias que me proibiu de citar qualquer informação referente ao povo preto de Salvador. E olha que fui professor de literatura e é uma das coisas que mais me fez sair da educação. Comente. Isso é uma verdade, Lara, né? A gente está tendo cada vez mais a ideologia está se fazendo parte dentro das escolas, né? E de ambos os lados você... Parece mentira um negócio desse. De ambos os lados o professor está cada vez mais sendo tolhido, Lara, a palavra é essa. Está sendo tolhido, você tem que pensar antes de falar, né? Você tem cada vez mais procurar ser, quando for emitir uma opinião, ser o mais neutro possível. A gente está vivendo novos tempos, né? Eu dou aula já há um bom tempo. É cada vez mais uma novidade isso para a gente que está em sala de aula. É uma verdade, sim, o que o ouvinte traz aí. Pronto. Olha só, Célia Cardoso, de Eu Tenho Que Correr. Murilo resgata muitas informações da nossa história. Kírcia Aparecida diz, aprendi essa história sobre a revolta dos malês através de um romance fantástico da Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor. Olha a dica aí. Vanessa diz que professor Murilo, fantástico como sempre. Rosalvo diz, o professor conta a história com uma ênfase que a gente se sente no ato. Robenilson diz, o potencial que a história da Bahia, e em especial de Salvador, tem para promover o turismo cultural é impressionante. Sou professor de história e vejo que é preciso investir nessa área. Célia, pessoa do Rio pessoas do Rio amando essa aula. Parabéns, Murilo. E George Matos encerra dizendo, aula show. Muito bom. Opa. Professor, considerações finais para a gente se despedir da galera por hoje.
Ô, Lara, eu queria agradecer o espaço, mandar um abraço para a Vanessa também. Ô, Vanessa, obrigado. Viu? É sempre uma honra estar aqui com vocês, trazer esses temas tão significativos para a nossa história, né? Eu só queria um programa de 2 horas só, para a gente conseguir. E eu Dá sei que conta de sempre tudo, né? sempre vem perguntas, né? Sempre chegam perguntas. Quem quiser pode me procurar nas redes, né? Murilo Melo, História, com 2 L's. Vocês sabem que eu respondo, Lara sabe disso. Com o maior prazer do mundo. Estou de férias, então, aí que eu respondo com mais prazer ainda. Vão lá no Joia. Instagram. Dia 6 podem voltam perguntar. suas aulas também? A gente já começa a gente volta um pouquinho antes, que a gente já começa a